Boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar nosso webinar com o Eduardo Xavier, representando a Qualis, e o Leonardo Feitosa, representando a Agility. Boa apresentação, pessoal. Espero que todos gostem. E depois essa apresentação vai estar salva no nosso canal no YouTube, para quem quiser reassistir ou encaminhar para algum colega aí do trabalho, tá bom? Boa apresentação para todos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu sou Eduardo Xavier, comigo está aqui o Leonardo Feitosa da Agility. A ideia hoje é a gente passar um pouquinho sobre como os riscos têm aumentado, né, como isso tem evoluído, e principalmente fazendo um link com gestão de vulnerabilidades. Vou passar a palavra para o Léo. Léo, fica à vontade para se apresentar. Legal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da Agility, a presença e a disponibilidade de todos os participantes. Sou Leonardo Feitosa, eu trabalho aqui como desenvolvimento de negócios na Agility. E hoje eu vou conduzir aqui em conjunto com o Edu esse webinar. Só para dar uma palhinha aí como BDM aqui, um dos principais objetivos aqui da minha área, de fato, garantir que as ofertas da Agility estejam alinhadas não só com as tendências tecnológicas, mas principalmente com os desafios dos nossos clientes. E hoje, em parceria com a Qualis, a gente vem aqui trazer um conteúdo interessante em termos de segurança cibernética. Falando um pouquinho da Agility, para quem não conhece, a Agility está sediada em São Paulo. Hoje a gente conta com 200 colaboradores, além de ter bastante tempo de mercado e solidez como uma empresa integradora de soluções tecnológicas. Hoje a gente atende mais de 200 clientes em diversos segmentos e, em especial, a gente tem uma atuação muito forte em ambientes de missão crítica. Então, a gente está presente nos principais bancos, provedores de serviços, telcos e outros. E esses são alguns dos exemplos do mercado que já confiam na Agility. Edu, se puder passar. Boa. Agility basicamente fornece diversas ofertas tecnológicas, tá? E elas tocam os principais desafios das empresas. Então, como exemplo, e hoje que a gente vai falar, gestão de vulnerabilidades com uma abordagem diferenciada que visa reduzir os riscos cibernéticos, específico com a Qualis, esse é um dos parceiros da Agility. A gente atua em diversas camadas, em termos de segurança, em termos de infraestrutura cloud, então a gente apoia os nossos clientes nas diversas jornadas que eles têm, então seja de cibersegurança, migração para cloud, monitoramento avançado de aplicações e infraestrutura de rede, experiência de usuário numa perspectiva de rede. A gente trabalha também com diversas frentes com relação à visibilidade de tráfego SSL, privacidade de dados, gestão agnóstica de políticas de segurança. A gente tem diversas frentes de trabalho onde a gente consegue ajudar em todos os desafios, basicamente, em termos de tecnologia. E vale comentar aqui também que para todas as ofertas que a Agility possui hoje, a gente tem um tipo de serviço especializado envolvendo aquela tecnologia. Então, hoje a gente trabalha não só com o suporte N3, mas também com a implementação, a sustentação do ambiente, a operação assistida e também serviços gerenciados. Hoje a gente tem algumas parcerias bem específicas com alguns fabricantes de mercado, bem renomados, e a Qualis a gente consiga levar para todos esses clientes uma segurança complementar, uma maturidade de segurança cibernética superior ao que a gente já entrega hoje com o nosso portfólio. Edu, deixo a palavra contigo. Beleza. Bom, obrigado, Léo. Obrigado, Agility, pelo convite também.
Eu sou Eduardo Xavier, né, como eu tinha comentado no começo. A Qualys ela está no mercado já há algum tempo, né? A gente é muito requisitado ali pela frente de gestão de vulnerabilidade, principalmente, né? Mas a gente trabalha com o conceito de plataforma, né? Então, dentro dessa plataforma, a gente consegue endereçar ali também outras frentes de segurança. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho, né, sobre o que a gente tem de novos desafios, né, dentro do espaço de cibernéticos, né, de como a nossa estratégia, né, a estratégia da Qualys, para endereçar isso, né, para trazer algo mais relevante, algo mais que faça mais sentido, né, no cenário que a gente vive hoje. Então, o primeiro ponto é que a gente vê o uso constante de várias ferramentas, né, que às vezes não se falam diretamente e criam um overhead tanto administrativo, né, quanto às vezes até um gap mesmo de segurança. Então a gente tem uma série de ferramental para os times utilizarem, mas isso tudo está digamos, separado, né? As ferramentas não se conversam, às vezes você tem divergência de um lado para o outro, às vezes você tem times cuidando disso também de forma separada, né? Então isso acaba aumentando, né, ou reduzindo a capacidade do time de atuar, enfim, de conseguir trazer mais segurança em termos de redução de risco. E a gente vê um cenário, né, que a gente tem visto cada vez mais exploits disponíveis, de fato, né, para as vulnerabilidades. Assim, para dar um contexto, basicamente, existe uma vulnerabilidade, né? O exploit ele seria o conceito ali para justamente ir lá e abusar dessa vulnerabilidade, né? Então, esse número ele só tende realmente a crescer, né? Até porque, no sentido de descoberta de vulnerabilidades, toda semana vai ter uma vulnerabilidade nova, né? Então, isso não acredito que vá reduzir, né? A gente vai ver com mais constância novas vulnerabilidades e, por consequência, mais exploits também, né? Esse último dado que a gente tem aqui de 2021, nesse ano, né, a gente teve um recorde de zero days ali sendo explorados. E o weaponization seria a capacidade que eu tenho, né, de usar esse exploit como parte ali de uma campanha de ataque, como parte de, às vezes, até um malware que pode abusar da vulnerabilidade, né? A gente sabe que quando a gente fala de crime cibernético, a gente está realmente falando de algo bem sofisticado, né, digamos assim. As pessoas elas geram exploits para, inclusive, vender o exploit para um outro cara que vai usar aquilo dentro de um malware, dentro de um phishing, né? Então, uma organização, digamos assim, né? Uma tendência de crime que é bem sofisticada, né? Existe a indústria realmente ali de exploração, indústria de geração de malware e tudo mais. Então, aqui a gente tem, né, esse dado que ele mostra os dias desde que a vulnerabilidade foi publicada até, de fato, ter um exploit disponível. Então, a gente, hoje em dia, tem um tempo de praticamente uma semana, né? Então, pensando aqui, né, num cenário de real mesmo, né? Até a gente descobrir essa vulnerabilidade e remediar, será que levam 9 dias também? Né? Então, é um fator preocupante também a frente de weaponização. E a gente, fazendo um paralelo justamente com o que eu falei agora, né? A gente percebe também que o tempo de remediação ele é lento, né? Então, até fazendo um link com o que eu acabei de falar, né? A gente tem várias ferramentas, às vezes vários times, né, para fazer para fazer esse trabalho de correção, né, para diminuir, mitigar esse risco do ambiente, né, isso vai com certeza levar mais tempo, né, até eu tirar um relatório, entender o que é vulnerabilidade, passar para um time de correção, ele ir na ferramenta, corrigir isso, assim, dependendo da complexidade, né, do ambiente, do equipamento ali a sofrer aquela correção, também levam um certo tempo. E a gente vê o risco também, né, ele sendo cada vez mais relevante a nível de decisores, né, a nível de conselho. Então, eu acho que está mais do que claro, né, nos últimos anos, o quanto segurança ela pode afetar diretamente na imagem da empresa,
né? São perdas que são difícil, é muito difícil você mensurar uma perda, digamos, de relevância ou de clientes ou de realmente de lucro quando você tem um ataque cibernético, né? É difícil, por exemplo, um portal de e-commerce, ele olha, os dados dos nossos clientes vazaram. Quantos clientes será que vão se sentir confortáveis de voltar a essa plataforma, né, de compartilhar o dado? E também eu acho até que isso está chegando no nível das pessoas também, né, dos próprios usuários estão mais conscientes com o tema de segurança, mas é de total interesse, né, dos conselhos que se tenha uma visão de risco e se tenha segurança como pauta também, né? Então, é um caminho que ainda, eu acredito que a gente vai evoluir mais, né? Mas já tem evoluído bastante também, mas de realmente olhar para a segurança não como um gasto, né? Não como um custo, mas sim como estratégico para o negócio também. E aqui a gente fala um pouco do panorama de vulnerabilidades de fato, né? Então, fazendo algo bem interessante, né? Que é muito o que a Qualys pensa em gestão de vulnerabilidade. Quer dizer, a gente tem um universo de vulnerabilidades conhecidas, né? São 185 mil e poucas vulnerabilidades aqui, né? Se a gente começar a filtrar isso, né? Então, ó, vulnerabilidades que têm exploit disponível, a gente cai para menos da metade. Vulnerabilidades com código já maduro, já testado, amplamente divulgado, a gente cai ali para, cara, quase 2% basicamente, né? Muito menos do que o total aqui. E se a gente for filtrando cada vez mais, né, a gente chega aqui nas exploradas como hours, que é 0,4, né? A gente tem essa vulnerabilidade como parte de uma campanha maliciosa e em menos ainda, até chegar em vulnerabilidades que a gente sabe até o nome, né, que elas têm ali uma projeção muito grande, né? Então, no fim do dia, né, a gente está falando aqui o nosso foco deveria estar exatamente nesses caras aqui, né, nessas 4 últimas bolinhas aqui, né, que são exploráveis, que tem código de exploração maduro, que tem malware abusando, né, que a gente vê em campanhas de ataque também. Por quê? Porque são essas que podem levar, né, que me trazem uma urgência muito maior em o quanto aquilo pode me prejudicar, né? O quanto eu posso ser prejudicado por essa vulnerabilidade. E aí, falando um pouco sobre como a gente pensa em tratamento de vulnerabilidade. Então, está muito em linha, né, com o que a gente acabou de falar, né? A gente, digamos, a nossa proposta para a gestão de vulnerabilidade é o que a gente chama de VMDR, né? E o VMDR ele já começa com a gestão de ativos, né? Então, a ideia, antes de eu entender as vulnerabilidades, é eu entender o que compõe o meu ambiente, o que faz parte do meu parque computacional, que dispositivos de rede, quais são as minhas máquinas, quais são os meus sistemas operacionais, enfim, eu trazer visibilidade até em linha com os syscontrols, né? Um dos primeiros controles do SIS ali é justamente manter o inventário de hardware e software, enfim, né, para dar visibilidade daquilo que você precisa proteger, né? Para daí a gente entrar com a camada aqui de gestão de vulnerabilidade. Então, dentro desse ambiente que é o meu inventário, né, que é o meu parque, o que eu tenho de vulnerabilidade de fato, né? Quantas vulnerabilidades eu tenho aqui dentro, CVEs, aí, configurações ali que podem me expor de alguma maneira, né? E nesse momento a gente costuma ver aquele número muito elevado que a gente falou, né, no slide anterior. Então, vamos lá, é muito comum a gente trabalhar com clientes e tem milhares de vulnerabilidades, né? Às vezes o navegador desatualizado ele já te dá uma vulnerabilidade, né, ou mais, inclusive, né? Então, esse número ele é bastante grande mesmo, né? Agora, o que a gente propõe é justamente a priorização. Então, desse número total, né, a gente estava até fazendo esse afunilamento, né? Ó, quantos são exploráveis por malware? Quantos tem exploit público? Quantas campanhas maliciosas estão usando essa vulnerabilidade? Né? Quais são as tendências? Então, a ideia é que a gente traga, né, alimente a plataforma, né, com inteligência externa para dar contexto o quanto aquela vulnerabilidade é de fato
crítica, né? A gente sabe que existem as métricas tradicionais, o CVSS, alguns outros criticidade, mas falta às vezes um contexto que a gente traz para dentro da vulnerabilidade para ajudar a priorizar. Então, a ideia da priorização é justamente aquilo que a gente acabou de falar, da gente chegar num número bem reduzido de vulnerabilidades que são realmente críticas, que trazem uma preocupação bastante elevada, e por fim a gente conseguir atuar em cima dessas vulnerabilidades, né? Quer dizer, eu consegui não só identificar, priorizei e também entregar correções, que também é uma grande dor de gestão de vulnerabilidade, né? Eu costumo sempre falar que a indústria é muito boa, né, evoluiu muito bem para detectar a vulnerabilidade, né? Detectou tão bem que hoje a gente tem isso sendo detectado muito amplamente, né? A gente vê esse número bastante grande. Então, para corrigir, né? Então geralmente você vai levar isso para um outro lugar, para uma outra ferramenta, um outro time, isso leva tempo, né? Isso deixa aquele ativo exposto. Então a gente trouxe na ferramenta também uma forma de eu entregar essas correções via a própria plataforma também, tá? E com esse contexto, inclusive, de vulnerabilidade. Então, como que a gente faz isso, né? Exatamente como eu estava falando agora, a gente atribui uma pontuação para as vulnerabilidades e para os ativos, né? Então, existe fatores que vão influenciar no cálculo do risco da vulnerabilidade, né? Então, o que a gente tem de malware ali, exploit, etc. Tudo aquilo que eu falei. Então, a gente dá uma pontuação para a vulnerabilidade, né? E é uma pontuação, digamos, global, né? Eu posso olhar para um único indicador, né, e dizer, olha, essa vulnerabilidade aqui, ela tem um risco extremamente elevado. E a gente traz a pontuação de risco para os ativos também, né, que é o que a gente está vendo aqui. Então, conforme aquele ativo tem vulnerabilidades críticas ou altas, né, a gente atribui risco para aquele ativo também. Então, é muito legal que a gente pode mostrar essa variação do risco ao longo do tempo e quantificar esse risco, que eu acho que é o mais interessante, né? Quer dizer, não preciso de uma audiência técnica, às vezes, para dizer, olha, o meu risco hoje é alto. Né? Então, para reportar isso para um board, né? Para reportar isso para um conselho, olha, qual que é o meu risco hoje? Não, meu risco hoje é alto, por causa disso, por causa dessas vulnerabilidades, por causa desses ativos. Então, a gente olhar menos, né, para a quantidade de vulnerabilidade e mais para o risco, né, que a gente tem no ambiente e quais ações que eu posso fazer para diminuir esse risco. Então, esses carinhas aqui são as pontuações, né, que eu estava comentando das vulnerabilidades. Então, para cada vulnerabilidade, a gente vai ter esse racional aqui, né, de trazer ali qual é a inteligência associada a isso, malware que abusa, enfim, quantas tendências a gente viu, né, ao longo do tempo dessa vulnerabilidade ao longo do ano, né, e controles compensatórios ali também, né, isso também vai influenciar no risco. E aqui seria, digamos, um cálculo de risco global, né? Olha, eu tenho aqui todos esses meus ativos, o meu risco ele é alto, né? E o legal é que a gente consegue mostrar essa variação ao longo do tempo. E assim, sem que tenha que haver uma configuração a mais, sem que tenha que... basta a gente fazer o que a gente faz, né, de trazer a vulnerabilidade para dentro da plataforma, para que o próprio back-end, né, a própria plataforma, adicione esse contexto de risco em cima disso também. Então, aqui é uma visão também, né, disso organizado, a gente pode separar, né, eu posso mostrar, por exemplo, riscos por localização, por grupo de ativos, né, isso faz parte do VMDR de forma integral. E aqui a gente tem uma visão, né, justamente do que o mercado costuma pensar a respeito, né, de vulnerabilidade, que é o CVSS globalmente utilizado, amplamente utilizado, então, versus a nossa pontuação, né? Então, o CVSS ele é excelente, só que ele falta com um contexto que às vezes é do seu ambiente, né? É o contexto externo, às vezes ele é estático, né? Então ele não muda, não varia ao longo do tempo, né? Já outro risco que é a nossa pontuação, ele está sempre sendo atualizado, né? Então a gente não vê mais incidência
daquela vulnerabilidade, a gente baixa esse risco também, né? Se a gente começa a ver uma tendência do contrário também, a gente aumenta a pontuação daquela vulnerabilidade. Então, o dinamismo, né, do True Risk que vai acabar ajudando mais do que o CVSS, que é algo um pouco mais estático, né, que às vezes não tem esse contexto externo, às vezes não tem o contexto do ambiente também, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer também é subir e descer esse score com base ali na criticidade que você dá para os ativos, né? Então, eu posso definir ativos aqui que tem uma criticidade mais elevada. Bom, além disso, a gente traz formas também de integrar com soluções de gestão, né, desses tickets de vulnerabilidade, que costuma também ser um problema, né? A gente tem uma integração muito forte com o CF Sinal, tanto para importar vulnerabilidades, né, ativos e exportar ativos para lá, né, fazer esse link direcional aqui, quanto também para a gente criar tickets, né, chamados, digamos assim, para tratamento de vulnerabilidades, né? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, né, com uma automação com o nosso patch management, a gente até criar um ticket para isso ser remediado, se vir para a Qualys, ser remediado e o ticket ser fechado lá no CF Sinal. Então, é algo bem interessante também. Bom, falando um pouco sobre a Qualys, a gente, como eu comentei, está no mercado já há bastante tempo, né, com a plataforma SaaS, sempre foi SaaS desde o começo. Aqui a gente tem um pouco da visão das premiações que a gente recebeu recentemente, né, em termos de gestão de vulnerabilidade, o quanto a nossa plataforma ela processa eventos ali, então são milhares de clientes dentro da nossa plataforma, aqui uma visão um pouco da nossa base, né, Qualys também é uma empresa pública, e além da gestão de vulnerabilidade, a gente conseguiria também ali endereçar outras frentes. Bom, vou passar a palavra então para o Léo, para ele dar essa última informação. Léo, fica à vontade. Obrigado por compartilhar o conteúdo até então, Edu, muito interessante. O modus operandi que a plataforma funciona, né? Eu acho que vale reforçar, né, que na prática é uma plataforma. Acho que depois vale, se você puder comentar com relação a licenciamento, a modulação dela, acho que faz todo sentido no final também, tá? Esse slide, na prática, assim, acho que o Edu, todo o conhecimento que ele foi compartilhando, ele foi comentando de algumas integrações. Então, a Qualys ela tem uma série de integrações com diversos vendors, inclusive homologados, e estão no próprio site da Qualys. A Agility entende que essa avaliação precisa, né, de vulnerabilidade e todos esses dados que são resultantes da varredura do Qualys, eles podem melhorar drasticamente aí a utilidade e a precisão de muitos componentes do perímetro de segurança dos ambientes. Na prática, você pode ter sistemas de DS, firewalls e outras soluções dentro do ambiente integrados com a plataforma Qualys. Esse slide ele basicamente resume um pouco do portfólio da Agility. Então, além da Qualys, a gente tem alguns outros vendors que estão dentro das ofertas da empresa e a gente entende que essa sinergia é interessante. A gente tem vários clientes que usam F5, que usam Infoblox, Simulate, Firewall, e todos esses vendors, eles têm uma integração interessante com a Qualys. A ideia hoje não é se aprofundar em cada uma dessas integrações, mas deixar aqui no webinar uma possibilidade de uma continuação. Se vocês usam algum tipo de WAF, não precisa ser necessariamente F5. A Agility trabalha com F5 hoje. A Qualys tem integração nativa com praticamente todos os WAFs mais conhecidos de mercado, assim como proteção de nuvem. A gente tem parceria com a Palo Alto, no caso Prisma Cloud, e tem uma integração interessante. Simulate, uma plataforma BES, Breach and Attack Simulation. Tá se ouvindo falar muito disso, isso é uma tendência, é interessante você fazer a avaliação, a continuação da análise do seu ambiente, validando se
se a sua infraestrutura de segurança ela está ok, ela está, em termos de configuração, está tudo 100%. E o legal é que a Qualys você consegue identificar a vulnerabilidade imediatamente com a plataforma do Simulate, você consegue testar aquilo, fazer um teste de penetração ali, exploração. Bastante legal. Sim. Não, pode falar, né? Desculpa. Não, pode comentar, Edu. Não, é que eu acho, assim, eu acho que todos eles fazem total sentido, né? No caso da F5, a gente tem uma frente específica de aplicação web, né? Que a gente identifica essas vulnerabilidades, né? Consegue importar essa vulnerabilidade no F5, e o F5 ele já cria uma regra automática, né? A gente tem isso com alguns outros WAFs também, mas acho que a impressão que eu tenho é que com o F5 ela que funciona mais redonda mesmo, né? Então a gente conseguiu, inclusive, ver isso funcionando recentemente. Exatamente, em clientes. E no caso do Simulate também, eu vejo muita sinergia, porque eu acho que né, digamos, a gente está na zaga e o Simulate ele é o cara tentando driblar a gente, né? Então, o Qualys ele aponta as vulnerabilidades, né? Isso a gente consegue consumir lá no Simulate e ele vai lá e explora exatamente as vulnerabilidades que a gente encontra ali. Então, é um jogo digamos, de purple teaming, né? Que o pessoal tem falando bastante. É interessante também. Legal. É bem interessante, eu acho que vale comentar também com o Firemon, para quem usa para fazer gerenciamento agnóstico aí das regras de Firewall e também outras funcionalidades. Imagina você ter um mapa da rede e você poder trazer do Qualys esses dados, essas informações com relação a vulnerabilidades, importar isso dentro da plataforma da Manager da Firemon, e com isso você ter visibilidade de fato de todas as vulnerabilidades se aplicando ali ao seu contexto de rede. Então, você consegue ver ali, num viés de firewall, aonde essas vulnerabilidades podem ser exploradas. É bem interessante. Então, é um caso também interessante de se comentar, porque uma vez que você tem essa curacidade aí com relação à gestão de vulnerabilidades que o Qualys traz, e você se integra ao seu perímetro de segurança, com certeza juntos somos fortalecidos e com certeza mais efetivos. Tem integração também com o Infoblox, que está no nosso portfólio. Então, imagine que para casos onde um novo dispositivo ingressa numa rede, vem um DHCP, ou tem uma ameaça, uma anomalia ocorrendo, você consegue tomar algumas ações de maneira proativa. E também, sem deixar de falar aí com relação a acesso privilegiado, hoje a gente trabalha com a CyberArk, e a integração é interessante porque quando você faz os scans do Qualys com relação a serviços, aplicações, você consegue usar credenciais que estão dentro do cofre e não efetivamente precisar ficar acessando todas as aplicações e tudo mais. Então, você tem uma redução de custo, o Edu pode complementar, mas no fim do dia você percebe que a integração por si só, quando ela ocorre, com certeza traz mais eficiência para o. Com certeza, com certeza. Assim, a gente sabe que é um desafio, né? Eu acho que não só no tocante a Qualys em si, mas acho que no geral, né, a gestão de credencial ela acaba sendo um desafio constante, né? E a gente até adere a isso, né? Para um cliente que né, para um ambiente que já tem ali isso internalizado, né? Já existe um acesso seguro via uma ferramenta de gestão de privilégio, a gente se vale desse privilégio para poder fazer as varreduras nos ambientes também, né? Evitando ali que a gente tenha que expor uma credencial, uma senha, mas a gente consegue coletar essas credenciais ali do CyberArk, por exemplo, e fazer varreduras autenticadas diretamente com esse privilégio. Bom, pessoal, eu só queria, antes de finalizar, né, bem pontuado pelo Léo, queria dar um overview bem rapidinho aqui, né, um pouco do nosso portfólio, só para dar uma percepção aqui de plataforma, tá?
Bom, falando um pouquinho da Qualys, né, do que a gente estava comentando agora há pouco, então, hoje a gente trabalha com esses apps dentro da plataforma. Então, gestão de vulnerabilidade foi muito do que a gente falou aqui, e é realmente o nosso carro-chefe, é por onde a gente começou, né, a estratégia do VMDR, mas a gente está também na frente de gestão de patch, né, até em linha com a correção de vulnerabilidades. A gente tem uma torre aqui de conformidade, passando por configuração segura, né, por PCI, que acaba sendo até o checkbox de auditoria que muitas empresas têm. A gente tem uma frente do inventário, né, que, como eu comentei, ela faz parte integralmente aqui da nossa estratégia de segurança, seja para conformidade, seja para vulnerabilidade. A gente tem uma integração, né, digamos, uma oferta específica para nuvens públicas, né, pensando principalmente em postura, né, em container, que são, digamos, ambientes mais adversos do que a gente está acostumado, né? A gente traz essa visibilidade para dentro da plataforma também. E, por fim, aqui a gente tem segurança de aplicação web, né, um scan DAST, no caso, né, que esse justamente é o que tem integração lá com o F5. Então, era mais para comentar um pouquinho sobre o nosso portfólio. Bom, pessoal, no mais, acredito que seja isso. Temos alguma pergunta, pessoal? Joyce? Não sei se Oi, Edu, eu por só estou com enquanto uma tela não. aqui. Eu deixei aqui para o pessoal preencher, mas a gente ainda não recebeu. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para enviar no campo perguntas, por favor. Boa. Obrigada, pessoal, pela apresentação, foi muito bacana. Nós vamos disponibilizar ainda hoje no YouTube, para quem quiser rever ou encaminhar, tá? Agradeço, eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada a todos que prestigiaram. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Edu, obrigado aí, cara. Valeu. Obrigado, Léo. Valeu. Valeu. Até mais.